Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, as boas novas do juízo. Nós vivemos em um contexto, em um mundo em que nós sabemos que nem sempre a justiça ela age com justiça. Muitas pessoas foram condenadas injustamente, condenados à prisão perpétua, condenados à pena de morte, condenados à prisão de muitos anos, e essas pessoas não conseguiram provar, ou mesmo em vida, ou ao longo do tempo, a sua inocência. Mas a justiça divina, ela é justa. E Deus, ele está no céu. E através de Jesus Cristo, o nosso advogado, nós podemos nos achegarmos a Deus através de Cristo. A Bíblia diz que existe um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Não é Paulo, não é João, não é Maria, não é José. Jesus, o único intercessor. Conta-se uma história de uma criança que passou por algumas dificuldades na vida. E nessas dificuldades ele precisou cometer alguns delitos, mas teve alguém que protegeu aquela criança, que perdoou aquela criança, pagou a dívida daquela criança. E aquela criança, já adolescente, melhor dizendo, ela foi absolvida. Depois, passado algum tempo, um jovem, já adulto, já bem adulto, estava preso e viu o julgamento dele. E quando ele estava para ser julgado, ele olhou bem para o juiz, e ele sabia que o crime que ele cometeu, o crime de morte, crime de assalto, aquilo ali era o suficiente para condená-lo a muitos anos de prisão e quem sabe até a prisão perpétua. E quando ele olhou para o juiz, o coração dele se encheu de esperança. Por quê? Aquele que era juiz, quando ele foi criança, ele cometeu o delito, perdoou ele, ajudou ele, salvou ele e fez com que ele fosse absolvido. E ele olhou com o coração cheio de esperança para aquele juiz. Antes dele dizer o veredito, ele disse: eu gostaria de falar alguma coisa. E o juiz permitiu. E ele disse o seguinte: Senhor juiz, eu estou lembrado quem é o Senhor. Eu não sei se o senhor lembra quem sou eu. Há muito tempo atrás o Senhor me salvou. O Senhor me ajudou. O Senhor foi o meu advogado. O Senhor me absolveu. E neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor, assim como naquele momento o Senhor me ajudou, o Senhor foi o meu advogado, que o Senhor me ajude a viver, a ficar livre dessa condenação, ficar livre desse julgamento. O juiz olhou para ele e disse: meu querido, naquele dia eu fui o teu advogado e hoje eu sou o teu juiz. Eu gostaria de dizer para você que você está condenado. Meus queridos, hoje Jesus Cristo está de braços abertos para receber a mim e a você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não perca a oportunidade, porque ele hoje é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. Convido a você a fazermos um estudo maravilhoso sobre o juízo, sobre todo o cenário do juízo, apresentado ali em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 8, Apocalipse 14, passando por Daniel, capítulo 14, versículo 7, capítulo 4 do livro de Daniel, do Apocalipse, capítulo 5 também do Apocalipse. Nos dará o vislumbre sobre o juízo de Deus e sobre o desfecho final da história do mundo. Vem comigo nesse estudo maravilhoso, mais uma vez com o nosso querido amigo e irmão, professor Ivan B. Requena, professor doutor, professor mestre, professor universitário, consultor educacional. E que Deus continue nos abençoando sempre. Vem comigo. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Saiba que Deus, ele quer continuar te abençoando tua casa, tua vida, teu trabalho, tua família, os teus sonhos, que todos sejam abençoados e guiados pelas mãos divinas do Senhor. Hoje, mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, que tem como título A Boa Notícia do Juízo. E hoje, mais uma vez, o professor Ivan B. Requena está aqui conosco para recapitular a lição. Seja bem-vindo,
tá certo? E lembre-se sempre, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Professor Ivan, seja bem-vindo. A sua saudação aos nossos ouvintes, os nossos amigos, né, que estão aqui no canal, né, participando neste sábado de mais um debate, de mais uma discussão, de mais uma explanação, revisão da lição da Escola Sabatina. Professor, feliz sábado e seja bem-vindo. Professor Matusalém, um feliz sábado aos nossos irmãos e amigos que nos assistem aí pelo canal. E é isso aí, vamos para mais um estudo maravilhoso da lição deste trimestre, né? E o texto, professor, que chama para abrir a discussão do texto, né, da lição, se encontra em Apocalipse 14, verso 7, que diz o seguinte: dizendo com grande voz, ou com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Professor, o texto fala sobre julgamento, né? Sobre juízo, né? Como é que o senhor poderia destacar quais os principais pontos que serão destacados nessa lição? Muito bom, professor. Então, aí é o seguinte, o tema dessa semana é muito interessante, né? A boa notícia. Quando a gente fala em juízo, justiça e tal, julgamento, né? Normalmente dá um medo aí, né? A pessoa fica meio assim preocupada e tal, as pessoas, né? Mas o pastor Finley colocou como tema a boa notícia. É como se a gente pudesse dizer assim: ufa, enfim, a justiça perfeita será feita, né? A justiça perfeita se fará. Ufa, chegou a hora. Deus é misericordioso mesmo. E Deus é justiça também. Então, esse é um alívio para nós. Para quem está com a verdade, é uma bênção a chegada do juízo, não é? Precisamos entender aí que a lição destaca o seguinte no início: todos, absolutamente todos, compareceremos perante o juiz, não é? Deus, como nós vimos, ele é justiça e é misericórdia. Mas ele é justiça e misericórdia só para os bons, só para os santos, só para os salvos? Nós veremos que não, professor. Os injustos, os rebeldes, também são alvo da justiça e da misericórdia também. Porque Deus põe um fim à história do pecado, que é uma história de sofrimento. Portanto, misericórdia. É isso que nós vamos ver. Uma excelente notícia para todos nós. O juízo chegou, professor. E como a Bíblia diz, né? Alegrai-vos, erguei a vossa cabeça. Amém. Louvado seja Deus. Professor, o primeiro tópico da lição diz o significado da hora do juízo, que traz mais uma vez, né, a reflexão, o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, né, e o que o evangelho eterno tem a ver com o juízo. Tem alguma, vamos dizer assim, algum diálogo, alguma coisa, eles estão entrelaçados ou são duas coisas distintas, o evangelho eterno e o juízo? Bom, o evangelho eterno, como nós já sabemos, é a proclamação da graça. Olha, a salvação. A salvação é gratuita em Jesus Cristo, pela fé. Aproprie-se desse bem gratuito. Essa é a graça. Agora, por que existe a graça? Porque houve uma queda em pecado. Por isso o evangelho eterno. Se houve pecado, houve uma... Na realidade, a história do pecado começa com um questionamento. Lúcifer questionou perante todo o universo o caráter de Deus, não é? E o que foi que Deus fez? Ele respondeu a essa acusação, ou a essas acusações, com a cruz. É isto. Então, a graça é a resposta de Deus à acusação que recebeu do inimigo. Esse é o evangelho eterno. Então,
Há sim, professor, uma relação aí profunda e plena, não é? O juízo vem para dar retribuições aos salvos e aos condenados. Por que salvos? Porque aceitaram a graça. Por que condenados? Porque rejeitaram a graça. É isto em suma. O juízo, então, ele vem trazer essa... Ele mesmo diz, né? Eis que venho e comigo está o meu galardão para dar a cada um conforme a sua obra, ou seja, conforme a sua escolha, ou escolha da salvação, ou rejeição da salvação. Muito bem, professor. E continuando, não é? O segundo tópico da lição, o juízo e a misericórdia de Deus. A gente viu o evangelho, o juízo, e agora tem o juízo e a misericórdia de Deus, né? Em Apocalipse 20, 12, diz o seguinte: vem também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Com base nesse texto, como somos julgados, professor? E que relação há entre obras e salvação? Ok, excelente tema esse, hein? Bom, a palavra de Deus é muito explícita no seguinte: o salário ou o efeito do pecado é a morte, ponto. Né? Quer dizer, ponto não. Graças a Deus não é ponto. Sabe por quê, professor? Porque, ao mesmo tempo em que o apóstolo informa isso para nós, ele informa também o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos entender assim: só Jesus salva. Ele é a expressão viva, autêntica, perfeita da misericórdia divina. Não é? Então, há esse juízo? Ah, claro que há. E ele significa isso que nós acabamos de comentar: uma retribuição aos que aceitaram e aos que rejeitaram. A uns a salvação eterna, a outros a condenação eterna. E é importante entender o seguinte: no juízo, na justiça divina, não há arranjos, como nós temos na justiça humana. Não há acordos, não há aquelas coisas, sabe, dos bastidores, depois da meia-noite ali, uma reunião, um acordo. Não. Todos, absolutamente todos, compareceremos perante o juízo. E outra coisa, todas, absolutamente todas as ações e as palavras serão julgadas. Por quê? Porque estão todas registradas, não é? Esse tema de hoje fala dos registros celestiais. O Daniel viu, né? Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Olha só, não tem como dar um jeitinho de apagar ali os registros dos pecados. É com base nos registros celestiais que o juízo acontecerá. E qual será o parâmetro que Deus vai utilizar? Os 10 mandamentos. E aí o cenário, né, professor? O cenário, ele é a cena que se traduz no juízo, está ali, né? Daniel, ele dá o suporte para entender o Apocalipse. E esse tema, né, que está no Apocalipse 14, verso 7. Daniel 8, 14, Daniel 9, que é a explicação Daniel 8, 14, né? E depois nós temos também Daniel 7, também, que contextualiza essa cena grandiosa e magnífica do juízo, né, que será colocado diante de nós. Né? Qual é o papel de Jesus, professor, nesse cenário do juízo? Né? O que é que o profeta ele viu do céu, né, quando ele vê essa cena do juízo? Qual o papel de Cristo? Os livros que nós encontramos? Qual é a relação que tem tudo isso? Isso é um juízo semelhante ao que nós temos aqui na Terra. Né? Tem um juiz, tem advogado, tem testemunha, tem réu. Como é essa questão, professor? O senhor poderia explicar rapidamente Sim, isso? claro. Daniel, ele foi, assim, abençoado com essa visão
da cena magnífica, não é? Que cena, professor, e Daniel teve a bênção de assistir. Ele passou por visões de caos, né? Nações se levantando, nações caindo, guerras, destruições, não é? Por exemplo, a queda de Babilônia perante a Medo-Pérsia, né? Mortes, destruição, ataques. Ele passa por tudo isso e, de repente, o cenário muda. Aí ele é levado para ver a sala da majestade. Ele vê o próprio Deus eterno, professor, amigos. Ele vê o próprio Deus, ele vê a abertura do juízo, não é? Agora, detalhe, aquele que foi advogado, como o professor Matusalém colocou, ele agora não é advogado de defesa. Nesse cenário, ele é o juiz. Então, Daniel ele vai ver esta coisa impressionante, magnífica, e ele vai ouvir também, porque ele diz que ouviu, não é? Então ele ouviu as sentenças. Sentença 1, salvação para os fiéis, os santos. Sentença 2, condenação para os que rejeitaram. Então, professor, o papel de Jesus aí é o papel máximo. Ele é o detentor do poder de julgamento, porque foi ele quem vivenciou as dores do pecador, do transgressor, do ser humano caído, e ele vivenciou também as alegrias das conversões de muitos de nós. Então, Jesus e os salvos aí, juntos, nessa cena magnífica, recebem o reino eterno do ancião de dias, que é Deus. Esse é o cenário que ele viu ali, maravilhoso. Maravilhoso, né? Professor, e continuando nesse cenário aí, né, que é colocado, né, o salvo, o papel dos livros. Tem livros lá no céu, que livros são esses e para que servem esses livros? O senhor teria como nos mostrar, nesse cenário, esses livros que tem no céu? Então, a justiça de Deus ela é perfeitíssima, é claro, não dá para duvidar disso. Os registros celestiais, eles são realizados por tudo o que os anjos, nós temos na palavra de Deus o relato de que os anjos, inclusive chamados anjos relatores, né? Eles vão relatando os fatos e entregando para o juiz eterno. E esses registros ficam armazenados no céu. São as nossas ações, são as nossas palavras, principalmente, certo? Que são coisas boas ou são coisas ruins. São registradas. Ocorre que nós precisamos estar hoje perante o nosso advogado de defesa, pedindo perdão a Deus e pedindo que ele apague dos registros celestiais esses pecados, essas transgressões. E nós nos arrependemos e nós clamamos por perdão, e ele o faz. Ele apaga dos registros celestiais, dos livros, aqueles pecados confessados e abandonados. E então, enquanto ele faz isto, o nosso nome é mantido num outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Maravilha, né? Então, aqueles que serão salvos, o nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro, né? E é magnífico registrar isso, né? Porque o Cordeiro aqui representa Jesus Cristo. E vai estar ali quem, de fato, aceitou Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o aceitou como salvador de sua vida. Isso é extraordinário, né? Então, ressalta bem esse livro, né? Eu acho que o meu nome, o seu nome, dos ouvintes aqui, está no livro, porque todos aceitamos Jesus, né? Não podemos fugir e não podemos não ter essa convicção. É preciso reafirmar essa convicção, é preciso ter essa convicção e essa certeza, né, da salvação em Cristo Jesus. Mas, professor, ele agora traz um aspecto, né, de um vislumbre no céu ainda desse cenário, né, que ele traz agora para Apocalipse capítulo 4, né?
capítulo 2 até o versículo 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, e cujas cabeças estão as coroas de ouro. Professor, nesse cenário aqui, do julgamento, aqui a gente encontra esses 24 anciões. São 24 velhinhos, telhado no céu, todo de cabecinha branca. Isso. Professor, quem é essas pessoas, né, nesse cenário aqui? E diz aqui que eles têm uma coroa na cabeça deles. Quem poderia ser, professor, esses 24 anciões? Ok. Olha que cena maravilhosa. Primeiramente, Daniel, né? Ele vê a sala da majestade, a sala do trono de Deus. E agora João, a mesma coisa. O anjo diz assim: João, suba aqui, venha ver. Venha ver, João. Aí ele vê exatamente algumas coisas interessantes, inclusive os 24 anciãos assentados ao redor do trono de Deus, né? O que nós podemos entender desta cena é que esses 24 anciãos são os representantes dos salvos de todos os tempos. São pessoas digníssimas, não é? De estarem assentadas ali no entorno do trono da majestade eterna, representando a cada um dos salvos que ali estão. Né? A lição traz essa explicação e ela é muito plausível, vamos dizer assim. São seres maravilhosos que Deus, assim, honrou com esta bênção especialíssima, né? Então João foi convidado a subir lá e ver essas coisas todas. E o anjo disse para ele: olha, venha ver aqui, João, o desenrolar do grande conflito que existe entre o bem e o mal. Venha assistir a estas cenas. E João, irmãos, João viu em visão. Agora, detalhe, eu e você estamos vendo ao vivo e a cores. Viu? Maravilha. Nós estamos vendo acontecer o que João vira em visão. Irmãos, vestidos de branco, professor, e com coroa na cabeça. Reinado, coroa é reinado. Nós somos co-herdeiros do reino de Deus em Jesus Cristo. Esses são os vitoriosos. Os 24 anciãos representam todos os vencedores. E ali a cena era de muito louvor, muita adoração, boa notícia, boas novas. Significa que há humanos no entorno do trono de Deus, não há perdição para todos. Há seres salvos do nosso mundo, na presença de Deus. Houve trovões, relâmpagos, o juízo acontecendo, as coisas se desenrolando, o que João estava vendo, mas havia seres humanos ali, sentados perto de Deus, e eles são nossos representantes, e nós vamos estar também lá. Professor, esses 24 anciões, eles foram comprados da terra. Seriam aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus? Poderiam ser esses aí, professor? Poderia ser uma das explicações? É uma das explicações, professor, bem lembrado, né? Não é algo que esteja totalmente explicado, né? O que nós entendemos é que são, sim, seres humanos salvos e seres humanos muito especiais, dignos dessa honra, não é? Claro que, quando Jesus ressuscitou, muitos dos grandes patriarcas, não é? Ressuscitaram também e foram levados ao céu. Agora, nós temos também grandes heróis da fé que vieram depois da vida e da ressurreição e da ascensão de Cristo. Nós temos grandes homens que viveram nessa fase depois da ressurreição e ascensão de Cristo. Por que não um desses grandes homens da história
não serem também um dos 24 anciãos, né? Pode ser que sim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O importante é a representatividade, né? Exatamente. Portanto, né? O último tópico da lição, professor, Jesus é digno. E nós encontramos aqui o cenário que está em Apocalipse 5, versículo 8 até o versículo 12, que diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e o louvor. Que texto profundo, não é, professor? Com certeza. Como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir. Qual foi a reação do céu, professor? Ao saber que Jesus era o único digno. Dá até para se arrepiar, né, professor? Com certeza. Qual foi a reação, professor? Diga aí. Então, de um lado dessa cena, agora, é uma nova cena que João contempla, de um lado tem o choro do desespero, do medo de não estar, de não haver salvação. João chora amargamente. E agora, quem é que vai poder abrir esse livro e trazer os salvos para o céu? Ele está ali com medo, né? E aí alguém diz para ele: não chore, João. Olha, há esperança, João. Há salvação, não estamos perdidos para sempre. Sabe, João, o leão da tribo de Judá, olha as expressões, professor. A raiz de Davi, não é de arrepiar mesmo, como o professor colocou. O cordeiro que foi morto e que vive. Ele, João, ele pode abrir o livro. Aliás, João, só ele é digno de abrir esse livro, porque é o livro da vida. É o livro que expressa que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Ele pode abrir esse livro, calma. E aí vem, então, um cenário de um louvor exorbitante, de um louvor extremamente grandioso. O céu todo canta, meus irmãos. O céu todo entra em adoração extrema, porque, inclusive, os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Todo o universo se prostra nesse momento em adoração e em aclamação. Muito importante essa palavra. Ele é aclamado digno de abrir o livro e comandar o universo todinho, inclusive a nossa vida, por toda a eternidade. Graças a Deus. Professor, quer dizer que quando o Cordeiro abriu o livro, uma grande alegria no céu, né? Uma grande expectativa, um grande louvor, como o professor bem apresentou. Aí quer dizer, será que ele vai chamar o nome de todo mundo? Será que vai chamar o meu e o seu nome, dos nossos ouvintes e de tantas outras pessoas, os heróis da fé, tantas pessoas que sofreram nesse mundo por amar o evangelho, que foram perseguidos? Será que o Cordeiro ele vai chamar o nome da gente? O que é que o senhor acha? Com certeza. Inclusive, a palavra de Deus relata, não é? E também os escritos do Espírito de Profecia, que ele não só vai chamar a cada um, começando por quem? Adão. É muito claro isso, Deus, né? Ele começa chamando Adão, e ele não só menciona o nome, como chama a pessoa, a sua presença, e aí que vem a cena, né? E assim, que a gente não consegue imaginar. Ele coloca uma coroa na cabeça de cada um. É isso? Amém. Que Amém. significa vitória, né? Que significa vitória, né? Exato. Olha isso.
Jesus, irmãos, no juízo, é por isso que a lição se chama Boa Notícia do Juízo, né? Ele vai compartilhar comigo e com você, olha isso, ele vai compartilhar uma parte do seu reino eterno. Quem recebe a coroa tem dois significados, não é? Vitória e reino. Já perceberam isso? Nós somos coroados por ele para reinarmos com ele. É isso. Amém. Louvado seja Deus. Professor, baseado nessa lição, qual o tópico que o senhor gostaria de chamar a atenção e ressaltar? E se o senhor tem alguma experiência, testemunho que o senhor queria compartilhar com base naquilo que nós estudamos hoje? Tranquilo, professor. Veja, eu gostaria de destacar o seguinte. É uma notícia incrivelmente boa para todos os salvos. A chegada do juízo final. Esse juízo com a segunda vinda de Jesus, né? Onde os destinos estarão traçados para todo sempre. Primeiro, é o fim do pecado. Né? Toda a sua história, seu originador e assim por diante. É o fim disso tudo. Segundo, é a libertação definitiva e eterna de todos nós. Então eu faço esses dois destaques, mas os seguintes destaques também. A igreja de Deus, os remanescentes fiéis, eles estão cientes da sua condição, de que necessitam de Jesus, necessitam do seu perdão, necessitam da sua libertação. Esses são os grandes destaques. Né? E o acusador, vamos destacar isso também, o acusador, ele trabalha assim, muito arduamente contra o remanescente fiel. Ele quer destruir o remanescente. Então, enquanto ele está lutando contra, nós temos um Deus lutando a favor, né? Ele está na presença da majestade eterna, lutando diariamente por mim e por você. Esses são os grandes destaques, professor. Vamos lançar mão desta bênção. Hoje, o nosso advogado. Amanhã, o juiz de toda a terra. Né? Então, vamos contar com essa defesa. Assim, eu gostaria de destacar com um testemunho algo bíblico, rapidamente. Vamos pegar algo bíblico para fechar esse assunto, né? Fechar esse estudo aqui. Primeiro, Jó. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, o quê? Se levantará sobre toda a terra. Irmãos, Jó é um testemunho vivo da fé na esperança do juízo eterno. E um segundo testemunho é Paulo. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Né? E ele diz assim, é por ele que eu padeço, é por ele que eu sofro, é ele que eu quero, porque ele é o meu advogado hoje. Então, ele vai trazer para mim o meu galardão, e não só para mim, mas para todos os que o amam, escrevendo a Timóteo. Ele dizia, assim como Jó disse, eu sei que ele vive e vai se levantar. E Jó disse assim, eu vou vê-lo com os meus próprios olhos. Né? Paulo diz, ele guardará o meu depósito, o meu galardão. Que Deus nos dê essa bênção também. Amém. Professor, então, agradecer, né, pela brilhante explanação, né, por nos elevar a termos a certeza que no juízo nós seremos vitoriosos. Amém. Porque nós temos um advogado, né, um advogado junto ao Pai, para interceder por nós. Né? Gostaríamos de pedir ao professor que fizesse a oração final, né, neste momento, para nós agradecermos a Deus por um estudo tão maravilhoso. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso grande advogado e também nosso grande juiz, porque o Senhor tem feito e fará justiça sempre. Colocamos-nos sob os teus cuidados. Dá-nos um sábado maravilhoso, Senhor, de contemplação da tua face. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, muito obrigado. E a você aí em casa, muito obrigado. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.
Forte abraço e até logo.